Policiais humilham. Comandante negro do BOP em Copacabana, ele reage e expõe toda a verdade. Você já imaginou o que acontece quando alguém que dedicou a vida inteira para proteger a sociedade é tratado como suspeito? O que passa pela cabeça de um homem que já salvou centenas de vidas quando é abordado como criminoso? E se eu te disser que isso aconteceu com um dos comandantes mais respeitados do BOP, em plena Copacabana, durante suas férias? O sol do Rio de Janeiro estava forte naquela tarde de sábado em Copacabana. O calçadão fervilhava com turistas, vendedores ambulantes e cariocas aproveitando o fim de semana. Entre eles, caminhava tranquilamente um homem negro de porte atlético, vestindo bermuda, chinelo e uma camiseta simples do Flamengo. Nada nele gritava autoridade, nada indicava que se tratava do comandante Matias Silva, um dos líderes mais respeitados do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro. Aos 42 anos, ele havia dedicado mais de 2 décadas da sua vida às forças especiais, participando de centenas de operações de alto risco nas favelas mais perigosas do estado. Naquele momento, porém, Matias era apenas um pai de família tentando relaxar durante suas férias. Ao lado dele, sua esposa Ana caminhava sorrindo, observando as ondas quebrarem na areia dourada. O casal havia decidido aproveitar o dia livre para uma caminhada romântica pela orla mais famosa do mundo. "Que tal pararmos ali no quiosque para tomar uma água de coco?", sugeriu Ana, apontando para uma das barracas coloridas espalhadas pela praia. "Boa ideia", respondeu Matias, entrelaçando os dedos na mão da esposa. Faz tempo que não relaxamos assim. Mas a tranquilidade durou pouco. Enquanto se dirigiam ao quiosque, um carro da polícia militar reduziu a velocidade e parou ao lado deles. 2 policiais militares desceram, ambos brancos, aparentando ter entre 25 e 30 anos. O primeiro, identificado pelo nome Silva em sua farda, era alto e magro, com olhar desconfiado. O segundo, Cabo Ferreira, era mais baixo e robusto, com uma postura agressiva que Matias reconheceu imediatamente. O tipo de policial que usa a farda para intimidar em vez de proteger. "Ei, você aí!", gritou Silva, apontando diretamente para Matias. "Para onde está indo?". Matias parou, surpreso com a abordagem. Ana segurou seu braço, instantaneamente tensa. O comandante do BOP havia sido abordado milhares de vezes ao longo da carreira, mas sempre no outro lado da situação. Agora, pela primeira vez, estava sendo tratado como suspeito. "Estamos apenas caminhando pela orla", respondeu calmamente, mantendo as mãos visíveis. "Algum problema, agentes?" "Recebemos uma denúncia de que um homem com seu perfil estava causando distúrbios na praia", disse Ferreira, aproximando-se com arrogância. "Vamos precisar revistar você." Matias franziu a testa. Sua experiência de mais de 20 anos nas forças especiais lhe dizia que aquilo não fazia o menor sentido. Ele havia passado a tarde toda caminhando tranquilamente com a esposa. Não tinha causado nenhum tipo de distúrbio. "Que tipo de denúncia?", perguntou, mantendo o tom respeitoso. "Eu sou policial também, trabalho no..." "Não importa o que você diz que é", interrompeu Silva grosseiramente. "Todo mundo fala isso quando é abordado. Vire de costas e coloque as mãos na parede." Ana deu um passo à frente, indignada. "Vocês estão cometendo um erro. Meu marido é comandante do BOP." Os 2 policiais trocaram olhares e riram de forma debochada. "Claro que é", zombou Ferreira. "E eu sou o Papa. Vamos, vire de costas agora, antes que isso fique mais complicado para você." A situação estava escalando rapidamente. Turistas e cariocas começaram a se aproximar, formando uma pequena multidão curiosa. Celulares foram erguidos, gravando cada segundo da abordagem. Matias sabia que qualquer movimento brusco poderia ser interpretado como resistência e gerar consequências graves. Com mais de 2 décadas comandando operações de elite,
Ele havia aprendido que, às vezes, a melhor estratégia era recuar temporariamente para vencer a guerra. Respirou fundo e se virou lentamente, apoiando as mãos na parede do quiosque mais próximo. Muito bem, disse Silva, começando a revistar Matias de forma desnecessariamente agressiva. Vamos ver o que você está escondendo. As mãos do policial militar vasculharam os bolsos de Matias com uma brutalidade que chamou a atenção dos presentes. Ana filmava tudo com o celular, as lágrimas correndo pelo rosto. Por favor, tratem meu marido com respeito, implorou ela. Ele dedicou a vida inteira a proteger vocês. Cala a boca, gritou Ferreira. Ninguém pediu sua opinião. Foi nesse momento que a paciência de Matias chegou ao limite. Ele havia passado anos treinando jovens policiais, ensinando sobre respeito, ética e procedimentos corretos. Ver dois colegas de profissão agindo daquela forma o deixou profundamente revoltado. Mas não era apenas a humilhação pessoal que o incomodava. Era o que aquela cena representava, o racismo estrutural que ele havia enfrentado durante toda a carreira, às vezes em que foi questionado por ocupar posições de liderança, os olhares de desconfiança que recebia mesmo usando farda. Matias se virou lentamente, encarando os dois policiais. Sua postura mudou completamente. Os ombros se ergueram, a coluna ficou ereta e seus olhos ganharam uma intensidade que fez ambos os PMs recuarem instintivamente. Agentes, disse com voz firme e autoritária, vocês acabaram de cometer o maior erro das suas carreiras. Havia algo no tom de Matias que fez a multidão silenciar. Era a voz de alguém acostumado a comandar operações de vida ou morte. De alguém que havia ganhado o respeito de criminosos e policiais através de coragem e competência. Silva tentou manter a pose arrogante. Está me ameaçando? Não estou ameaçando ninguém, respondeu Matias, puxando lentamente sua carteira. Estou apenas me identificando adequadamente. Com movimentos deliberados, ele abriu a carteira e mostrou sua identificação funcional. O nome estava claro: Comandante Matias Silva, BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais. O rosto de Silva empalideceu instantaneamente. Ferreira engoliu em seco, percebendo a magnitude do erro que haviam cometido. Comandante, nós não sabíamos, gaguejou Silva. Não sabiam o quê? Perguntou Matias, elevando ligeiramente a voz para que todos pudessem ouvir. Não sabiam que um homem negro passeando com a esposa na praia poderia ser um policial? Não sabiam que pessoas como eu também merecem respeito? A multidão murmurava, alguns aplaudindo discretamente. Os celulares continuavam gravando, e Matias sabia que aquele momento seria visto por milhares de pessoas nas redes sociais. Ferreira tentou se explicar. Comandante, foi um mal-entendido. Mal-entendido? Interrompeu Matias. Vocês receberam uma suposta denúncia sobre um homem com o meu perfil, causando distúrbios. Que perfil é esse, agente Ferreira? O perfil do homem negro, alto, em forma. O silêncio era ensurdecedor. Todo mundo sabia exatamente que perfil Ferreira havia mencionado. Matias continuou, sua voz ecoando pela praia. Eu tenho 42 anos de idade e 23 anos de serviço nas Forças Especiais. Participei de mais de 800 operações de alto risco. Já salvei policiais como vocês em situações de vida ou morte. Treinei centenas de agentes em técnicas de combate e procedimentos éticos. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para os dois PMs. E hoje, em meu dia de folga, passeando com minha esposa, fui tratado como criminoso por dois colegas de profissão que não conseguem enxergar além da cor da minha pele. Se você está acompanhando esta história e ela está te fazendo refletir sobre preconceito e respeito, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua perspectiva sobre o mundo. Ana se aproximou do marido, ainda emocionada, mas orgulhosa da forma como ele estava lidando com a situação.
Alguns turistas começaram a aplaudir abertamente, compreendendo que estavam presenciando um momento histórico. Comandante, disse Silva, agora visivelmente nervoso. Nós podemos conversar em particular? Não, respondeu Matias firmemente. Esta conversa é pública, assim como foi pública a humilhação que vocês tentaram me impor. Ele se dirigiu à multidão. Senhores e senhoras, vocês acabaram de presenciar algo que acontece todos os dias no Brasil. Um homem negro, não importa sua posição, sua educação, sua contribuição para a sociedade, ainda é visto como suspeito por alguns. Um turista estrangeiro se aproximou. "Excuse me, sir, are you really a police commander?" perguntou em inglês. "Yes, I am", respondeu Matias fluentemente. "And this is exactly the kind of situation we're trying to change in Brazilian police forces." O estrangeiro balançou a cabeça, incrédulo. "This is unacceptable. You should file a complaint." "I will", confirmou Matias, voltando a falar em português. Mas não é apenas sobre uma reclamação formal. É sobre educação, é sobre quebrar preconceitos que estão enraizados em nossa sociedade. Ferreira, percebendo que a situação estava totalmente fora de controle, tentou uma última cartada. "Comandante, talvez possamos resolver isso internamente." "Resolver o quê, agente?" perguntou Matias. "O fato de que vocês abordaram um cidadão sem motivo aparente? O fato de que trataram minha esposa com desrespeito? O fato de que vocês são exatamente o tipo de policial que mancha a imagem da nossa corporação?" A multidão crescia a cada minuto. Pessoas paravam suas atividades na praia para acompanhar o desenrolar da situação. Nas redes sociais, os vídeos já começavam a circular com milhares de visualizações. Matias sabia que aquele era um momento de ensino, não apenas para os dois policiais, mas para toda a sociedade. Ele respirou fundo e continuou. "Durante minha carreira, vi muitos policiais bons, homens e mulheres que vestem a farda com orgulho e servem à população com dignidade. Mas também vi policiais como vocês, que usam o poder da autoridade para humilhar e oprimir." Silva tentou interromper. "Comandante, Eu não terminei", disse Matias com autoridade. "Vocês querem saber qual é a diferença entre um policial e um opressor? O policial protege todos os cidadãos, independentemente de cor, classe social ou aparência. O opressor vê inimigos onde deveria ver irmãos." Ana pegou na mão do marido, sussurrando. "Estou muito orgulhosa de você." Matias sorriu para a esposa e continuou. "Eu poderia usar minha posição para acabar com as carreiras de vocês. Uma ligação minha para o comando e vocês estariam na rua amanhã. Mas não é isso que vou fazer." Os dois PMs se entreolharam, confusos. "O que vou fazer é usar este momento como uma oportunidade de educação. Vocês vão participar de um treinamento especial sobre abordagem policial, direitos humanos e combate ao racismo. Vão estudar casos como este e aprender por que estavam errados." Ferreira tentou protestar. "Mas, comandante, não é uma sugestão, agente. É uma ordem direta de um superior hierárquico. E se eu souber de qualquer outro caso de abordagem injustificada envolvendo vocês, aí sim as consequências serão severas." Um jovem na multidão gritou. "É isso aí, comandante. Educação é melhor que punição." Matias acenou para o jovem. "Exatamente. Nós precisamos quebrar esse ciclo de preconceito através da educação, não da vingança." Silva, finalmente compreendendo a magnitude da lição que estava recebendo, se curvou ligeiramente. "Comandante, Nós pedimos desculpas. O senhor está certo. Agimos com preconceito. Agora vocês estão começando a entender", disse Matias. "Mas não é para mim que vocês devem se desculpar. É para minha esposa, que foi destratada. É para essa multidão que presenciou um espetáculo vergonhoso. E é para todos os cidadãos brasileiros que esperam ser protegidos, não humilhados pela polícia." Ferreira se virou para Ana. "Senhora, pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido.
Foi um erro grave da nossa parte. Ana assentiu com dignidade. Aceito as desculpas, mas espero que vocês aprendam com isso. A multidão começou a aplaudir. Alguns gritavam palavras de apoio. Um senhor idoso se aproximou de Matias. Comandante, o senhor acabou de dar uma aula de como transformar injustiça em ensino. Meus parabéns. Obrigado, senhor, respondeu Matias. Mas essa aula não é só minha. É de todos nós que acreditamos em uma sociedade mais justa. Um dos vendedores ambulantes da praia, um homem negro de aproximadamente 50 anos, se aproximou emocionado. Comandante, obrigado por nos representar com tanta dignidade. O senhor é um exemplo para todos nós. Matias cumprimentou o vendedor. Somos todos brasileiros, irmão. Todos merecemos respeito e dignidade. Nesse momento, uma viatura do BOPE apareceu na orla. 2 oficiais desceram e se dirigiram rapidamente ao local. Aparentemente, alguém havia reconhecido Matias e ligado para o batalhão. Comandante, disse o capitão Rocha, se aproximando. Soubemos do ocorrido. O senhor está bem? Estou bem, capitão, respondeu Matias. E esta foi uma excelente oportunidade de treinamento para nossos colegas da PM. Silva e Ferreira engoliram em seco ao ver a chegada dos oficiais do BOPE. A reputação da unidade de elite era conhecida em toda a corporação. Capitão Rocha olhou para os 2 PMs. Agentes, vocês têm noção de quem acabaram de abordar? Este homem comandou a operação que salvou 30 reféns no complexo do Alemão. Ele treinou Ralph dos oficiais de elite do Rio de Janeiro. É considerado uma lenda viva nas forças especiais. A revelação causou ainda mais constrangimento nos 2 policiais. Silva parecia querer se esconder debaixo da areia. Capitão, interrompeu Matias, como eu disse, isso não é sobre minha posição ou meus feitos. É sobre como tratamos todos os cidadãos. Se eu fosse um vendedor, um estudante, um trabalhador comum, a abordagem deveria ter sido igualmente respeitosa. O capitão Rocha assentiu. O senhor está absolutamente correto, comandante. Matias se dirigiu novamente à multidão. Amigos, quero que vocês levem uma mensagem desta praia hoje. O preconceito existe, isso é inegável. Mas podemos combatê-lo através do diálogo, da educação e do exemplo. Ele apontou para Silva e Ferreira. Estes agentes cometeram um erro, mas demonstraram capacidade de reconhecê-lo e aprender. Isso é mais do que muitos fazem. Ana se aproximou do marido. Querido, você transformou uma situação humilhante em uma lição de vida. Nós transformamos, amor, corrigiu Matias. Você filmou tudo, garantiu que a verdade fosse documentada. Isso é fundamental. Um jornalista que havia chegado ao local se aproximou. Comandante, posso fazer algumas perguntas? Pode sim, respondeu Matias. Transparência é fundamental. Como o senhor se sentiu durante a abordagem? Matias pensou por um momento. Sentiu que todo homem negro sente nessas situações. Injustiça, indignação, mas também uma responsabilidade de usar esse momento para educar e transformar. O senhor vai tomar medidas disciplinares? Como eu disse, eles participarão de treinamentos especiais. Acredito mais na educação do que na punição. Mas isso não significa que tolero esse tipo de comportamento. O jornalista se virou para Silva. Agente, o que o senhor aprendeu hoje? Silva, visivelmente abalado, respondeu. Aprendi que o preconceito pode cegar nosso julgamento, que devemos tratar todos os cidadãos com respeito, independentemente de qualquer coisa, e que um verdadeiro líder transforma injustiça em oportunidade de crescimento. A entrevista continuou por mais alguns minutos, com Matias sempre enfatizando a importância da educação e do respeito mútuo. Quando os jornalistas saíram, a multidão começou a se dispersar lentamente. Muitos se aproximaram de Matias para cumprimentá-lo e agradecer pela lição de dignidade que presenciaram. Silva e Ferreira se aproximaram uma última vez. Comandante, muito obrigado pela forma como o senhor lidou com isso. Vamos fazer nossa parte para mudar. Conto com isso, respondeu Matias.
E lembrem-se, vocês representam a polícia. Cada ação de vocês afeta a imagem de toda a corporação. Depois que todos se afastaram, Matias e Ana finalmente puderam continuar sua caminhada. O sol já estava se pondo, pintando o céu de Copacabana com tons dourados e avermelhados. "Que tarde intensa", comentou Ana, segurando o braço do marido. "Foi mesmo", concordou Matias. "Mas sabe o que mais me deixa feliz?" "O quê?" "Ver que ainda existem pessoas dispostas a lutar por justiça e respeito. A reação da multidão me deu esperança." Ana sorriu. "Você sempre encontra o lado positivo das coisas. É por isso que te amo." Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, observando as ondas quebrarem na areia. No horizonte, o sol se despedia de mais um dia no Rio de Janeiro. "Sabe, Ana", disse Matias, parando para contemplar a vista, "eu dediquei minha vida a proteger esta cidade. Às vezes é frustrante ver que ainda existem policiais que não entenderam a verdadeira missão da nossa profissão." "Mas você acabou de plantar uma semente", respondeu Ana. "Aqueles 2 jovens vão lembrar desta tarde pelo resto da vida." "Espero que sim", disse Matias. "E espero que transmitam essa lição para outros colegas." Enquanto caminhavam, seus celulares começaram a tocar incessantemente. As redes sociais estavam explodindo com os vídeos da abordagem e da resposta de Matias. Hashtags como Nacho, Comandante Matias e Ciro, Respeito e Sempre é Preciso, começavam a viralizar. "Olha só", disse Ana, mostrando o celular. "Você virou trending topic." Matias riu. "O importante não é a fama, é a mensagem que está sendo espalhada." Nos dias seguintes, o caso ganhou repercussão nacional. Programas de televisão convidaram Matias para entrevistas, jornais escreveram editoriais sobre racismo na polícia e universidades solicitaram palestras sobre liderança e direitos humanos. Mas para Matias, o mais importante foi receber dezenas de mensagens de jovens policiais negros agradecendo pelo exemplo e pela coragem de enfrentar o preconceito com dignidade. Silva e Ferreira cumpriram religiosamente os treinamentos determinados por Matias. Meses depois, eles próprios se tornaram multiplicadores, ensinando outros policiais sobre a importância da abordagem respeitosa e do combate ao preconceito. A história do comandante humilhado em Copacabana, que transformou injustiça em lição, se tornou um marco na discussão sobre racismo institucional no Brasil. Mas, mais do que isso, mostrou que a verdadeira liderança não está em usar o poder para destruir, mas em usá-lo para construir uma sociedade melhor. E você, que acompanhou toda essa história, qual foi o momento que mais te marcou? A humilhação inicial, a resposta corajosa do comandante ou a transformação dos policiais que o abordaram? Esta história nos ensina que cada um de nós tem o poder de escolher como reagir às injustiças, com vingança ou com sabedoria, com raiva ou com educação. Matias escolheu o caminho mais difícil, mas também o mais transformador. E se essa história te inspirou tanto quanto nos inspirou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com pessoas que também acreditam que o respeito e a dignidade devem ser direitos de todos, sem exceção. Porque histórias como esta nos lembram que a verdadeira força não está em humilhar, mas em elevar. Não está em oprimir, mas em educar. Não está em dividir, mas em unir. E que todos nós, independentemente de nossa cor, profissão ou posição social, merecemos ser tratados com o respeito que nossa humanidade exige.